Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos de direitos reais e vamos começar hoje a trabalhar direito de vizinhança, o assunto que eu amo, que eu adoro. Então, sem perder tempo, vamos dividir a tela. Estou dividindo a tela, bora lá. Tela dividida. Você já sabe que essa aula é construída com você. A gente vai conversando e vai construindo os tópicos. Mas eu oriento, abra seu caderno, escreva, pause o vídeo, volte se não entendeu alguma coisa, pergunte se não compreendeu o assunto, tá bom? Muito bem. Por que eu gosto de direito de vizinhança? Por que eu gosto desse assunto e desse conteúdo? Primeiro, porque a convivência humana e conviver com o ser humano é uma arte, é a verdade. Você já sabe que é um direito fundamental. Está previsto ali no artigo 5º, está atrelado a direitos personalíssimos, a dignidade humana, ter o direito à propriedade, ter o direito à posse. Os poderes atrelados tanto à posse como à propriedade. Mas imagine, é comum vizinhos não gostarem, não se gostarem mutuamente, ou ter algum conflito com música alta, ou com cheiro de comida. Então, é interessante pensar que, em função da dificuldade de se conviver em sociedade, esse tópico e pensar os direitos de vizinhança se tornam relevantes para nós que estamos trabalhando aqui com a relação do sujeito para com o patrimônio, que é isso que nós abordamos em direitos reais. Então, vamos começar aqui falando sobre direito de vizinhança. Vou botar aqui em caixa alta. E vamos colocar aqui primeiro o nosso conceito. Quando nós pensamos em direito de vizinhança, nós pensamos no conjunto de regras e normas. Eu vou botar normas que é mais amplo, de normas e princípios que disciplinam a convivência entre vizinhos. É isso. É um conjunto de normas e princípios que disciplinam a convivência entre vizinhos. A gente vai começar a ver aqui, nestes dois próximos encontros, o que é que um vizinho tem enquanto direito e o que pode fazer. Perfeito? Então, pense aqui comigo. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: nessa disciplina de convivência, nesse conjunto de regras, nós podemos falar que existem poderes atrelados, coisas que eu posso fazer, mas também coisas que eu não posso fazer. Então é interessante a gente pensar que estes poderes são tanto positivos como negativos. Existem coisas que eu não posso fazer. Então, me é negado, porque se eu fizer, eu violo o direito de um vizinho. Exemplo: será que eu posso pegar uma pedra e arremessar na janela do meu vizinho? A resposta para isso é não. Será que eu posso, do outro lado da casa, ofender a honra da família que mora ao meu lado? A resposta para isso é não. Existe aqui atrelado um poder negativo. Não é possível. Como também existe um poder positivo. Atos comissivos, ou seja, atos que precisam ser praticados para que persista e exista uma boa convivência entre vizinhos. Perfeito? Então, bora começar a falar. E aqui eu vou trabalhar aqui agora com duas situações que eu acho bem interessantes. Eu vou criar regras gerais. Perfeito? Nós vamos começar a falar aqui, tópico 2. Eu vou botar o que aqui? Eu vou botar situações específicas. Situações específicas disciplinadas no Código Civil de 2002. Nós temos várias situações específicas no Código Civil de 2002. Já me perguntaram, por exemplo, em consulta, se o fruto que cai da árvore do vizinho no terreno do outro, para quem pertence? É do vizinho ou do outro? Se a árvore ultrapassar o terreno do vizinho, será que o vizinho pode podar a árvore que está plantada no terreno da pessoa que mora ao seu lado? Então, regras que são importantes. Mas olha que coisa interessante. Para mim, a primeira regra que eu acho é a gente pensar no uso anormal de propriedade. Então, vamos pensar aqui, ó.
Situações específicas, uso anormal da propriedade. E, geralmente, em uma aula como essa, em sala de aula, a primeira pergunta do aluno é: o que é anormal? E eu devo falar que o que é ou não considerado anormal vai depender de um contexto sociocultural. Significa dizer que deve ser interpretado sobre o prisma, inclusive, da boa-fé, aquele dever de honestidade, lealdade e retidão que permeiam as relações jurídicas. Então, nós temos que entender o contexto da região, o contexto local, o contexto cultural, o contexto social. Nós devemos interpretar porque a legislação não fala e não convém à legislação dizer o que é ou não normal. Isso vai depender de toda uma construção sócio-histórica. Perfeito? É a primeira observação que nós devemos fazer. Em relação ao uso anormal de propriedade, nós estamos presentes ali no artigo 1277 a 1281 do Código Civil. E eu acho que uma regra aqui fantástica que a gente pode materializar esse uso anormal de propriedade é o seguinte: é que todo proprietário, aqui eu estou utilizando proprietário, mas entenda que eu vou desconstruir isso daqui a pouco, tá? Ele pode fazer cessar, olha que coisa interessante, eu vou falar aqui, ó, interferências prejudiciais à segurança, olha que coisa, sossego, saúde. Aí você vai me falar o seguinte: professor, o que é algo prejudicial? Segurança é muito amplo, engloba tudo. Sossego, meu Deus, engloba muita coisa. Saúde, professor, será que engloba saúde mental, saúde física, saúde emocional? A resposta para isso é sim. Então, a primeira observação que nós temos que falar é o seguinte: no que se refere a direito de fazer cessar a interferência prejudicial, observe que a norma é aberta à interpretação. Já me fizeram um questionamento assim. Meia-noite, a pessoa está cozinhando pastel. É lógico, olha que coisa interessante. O proprietário ele tem direito a utilizar o seu imóvel, mas ele não pode abusar do seu direito à utilização do imóvel. Então, por exemplo, se tiver um odor, uma fumaça saindo da casa do vizinho para o outro, se tiver uma briga muito alta, com um tom de voz exacerbado, aqui há uma ofensa tanto ao sossego como à saúde, porque a interpretação da norma aqui deve ser aberta. Então, significa dizer que houve uma observação de um uso anormal da propriedade, pode existir, independente da situação e interferência. Então, eu posso dar um exemplo que geralmente em sala de aula eu trago muitas jurisprudências. Olha que coisa interessante no que se refere a direito de vizinhança. Certa feita, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Leblon, uma, uma rede de cinema estava produzindo um filme e aí alugou uma casa, então significa dizer que é possuidor, estava ali na utilização no exercício dos poderes de propriedade, pelo menos daqueles atrelados à posse. Enquanto possuidor, ele tem poderes positivos e negativos, tem coisas que podem e que não podem fazer. Olha o que aconteceu. Pelo simples fato de terem atores da Globo ou atores famosos brasileiros passando e entrando na casa diariamente, a utilização dos imóveis pelos outros vizinhos tornou uma coisa quase que impossível. Entrar na garagem, sair da garagem, entrar na rua se tornou muito, muito, muito difícil. Então, as partes ajuizaram a ação, argumentando a violação do direito de vizinhança e solicitando que aquelas gravações fossem interrompidas e que fossem deslocadas para uma outra localidade. Aqui eu estou trabalhando com uma situação genérica, mas só para que você perceba que nessa situação específica, o magistrado entendeu, o juiz entendeu que tinha relevância os argumentos, porque poderia ser considerado, estava materializado o uso anormal da propriedade. Isso não é possível. Portanto, as partes foram, por intermédio de uma liminar, conseguiram a intervenção e conseguiram fazer cessar
aquelas interferências que poderiam ser consideradas prejudiciais tanto à segurança, sossego, como à saúde. Perfeito? Se você já sabe que a norma é aberta à interpretação, porque também não é papel da lei trazer conceito, perfeito? É papel nosso, dos intérpretes do direito, fazer a interpretação devida, sempre contextualizando, perfeito? Olha que coisa interessante. Você tem que saber que, no que se refere ao uso normal de propriedade, tudo que está previsto no artigo 1277 a 1281 vale tanto para proprietário como possuidor. Significa dizer que se o sujeito está ali com um contrato de aluguel, ele, enquanto possuidor, não proprietário, ele também pode fazer cessar as anomalias, a uso normal da propriedade ou do imóvel feito pelo seu vizinho. Perfeito? Tanto proprietário como possuidor podem solicitar, tá bom? Nós temos uma regra presente no artigo 1281 que eu acho interessante, porque dentro desses poderes, tanto positivos como negativos, existe há um poder de solicitar, eu vou botar aqui, solicitar a demolição. Ricardo, você está falando que eu, enquanto vizinho, se o meu direito de propriedade ele for violado, eu posso solicitar que seja demolido a partir dele? Eu estou afirmando que sim. Tanto que existem ações que são chamadas ações demolitórias, atreladas sempre a direitos reais. Imagine um caso que eu atuei, um vizinho foi levantar uma laje, e aí acabou passando um pouco da laje que ele levantou no imóvel do seu vizinho, alguns centímetros. Só que essa interferência acabou trazendo prejuízo ao imóvel do vizinho. O que é que nós solicitamos? A demolição daquela laje toda. Por quê? Por violação de direito de vizinhança. Então, a solicitação de demolição, ou, tudo bem, eu não quero que seja demolido nada, mas pelo menos que repare o meu imóvel. Ou reparação. Essa, inclusive, é uma regra prevista no artigo 1280, desculpe, 1280 do Código Civil. Uma observação importante a gente falar nessa solicitação de demolição ou reparação é o seguinte: não tem dano, mas existem danos iminentes. Aí você me pergunta, e danos iminentes, Ricardo? Eu posso solicitar também a intervenção do Poder Judiciário, a intervenção do Estado, ou para demolir ou para reparar? A resposta para isso é sim. Mesmo, bora sim, sim. Mesmo para danos iminentes. Mesmo para danos iminentes, é possível. Perfeito? Bora pensar numa outra situação específica. Na questão de árvores. Árvores limítrofes. Árvores limítrofes. Limítrofes. Está previsto aonde, Ricardo? Artigo 1282. Olha como é a sequência. A 1284 do Código Civil. Aqui a gente vai trabalhar com várias situações. Várias situações. Olha as situações que a gente vai trabalhar aqui. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Se o tronco de árvore... Digamos que nós temos dois imóveis, um colado no outro, e que no meio, entre um imóvel, entre uma propriedade e outra, nós temos um tronco de árvore. A primeira pergunta, aquela árvore pertence a quem? Aí você tem que saber se, anote isso, se o tronco da árvore, estiver na linha divisória, pertence a ambos os proprietários. A árvore significa dizer que nós temos a possibilidade de utilização comum. É comum a todos os proprietários, porque encontra-se na linha divisória. Perfeito? A segunda situação que nós podemos ter é o seguinte: a árvore, principalmente a árvore quando é muito grande, tem muitas raízes, produz muitos ramos. Se alguma raiz avançar para o terreno do outro, ou se ramos avançarem para a propriedade do seu vizinho, será que podem ser cortados? Aqui eu vou materializar uma coisa que a doutrina chama de
Não está escrito isso no direito, no Código Civil, mas direito de poda. Olha que coisa interessante, cara. O que é o direito de poda? Você vai botar que raízes e ramos que ultrapassarem, para o imóvel do vizinho podem ser cortados. Então pense aqui na situação. O meu vizinho tem uma árvore tão grande que o galho dele está invadindo o meu espaço. É direito seu, enquanto possuidor proprietário, podar aquela árvore. Perfeito? Vamos lá. Outra coisa que sempre me perguntam, que também está materializado no Código Civil, perceba que eu estou criando tudo em tabela para você, sintetizando e simplificando as regras previstas no Código Civil, tá? Para que a gente não se alongue mais. Bora pensar aqui, ó. Ricardo, nos ramos que avançaram, estes ramos, essa árvore produz frutos. Se um fruto, se em uma macieira, a maçã cai da propriedade do vizinho, quem ou a quem pertence o fruto? Isso daqui é interessante. Antes de falar até a exceção à regra, porque tudo no direito tem exceção, eu vou falar primeiro a quem pertence. Você vai anotar aqui os frutos caídos pertencem ao proprietário do imóvel. Olha que coisa interessante. Você pode botar o proprietário do imóvel ou do solo. É isso. Se o fruto caiu na grama do vizinho, aquele fruto caído pertence ao vizinho. Não pertence ao dono da árvore. Perfeito? Aqui agora você começa a perceber uma exceção à regra. Você aprendeu lá em obrigações que nós temos uma regra geral, na verdade a gente sempre inicia a disciplina de obrigações falando isso, que o acessório segue o principal. Nós temos bens que são considerados principais, uma árvore, e os bens que são considerados acessórios. O que é isso? Os frutos de uma árvore são considerados acessórios. E aí nós temos a primeira regra de obrigações que, via de regra, o acessório sempre vai seguir o principal. Só que agora você tem a inversão, a exceção. Porque aqui você tem materializado a exceção desta regra. A exceção da regra em que o acessório segue o principal. Porque nessa situação, um bem, mesmo considerado acessório, ele não vai seguir o seu principal, ele vai pertencer ao seu vizinho, tá? Nós estamos trabalhando com direitos de vizinhança, trabalhando com situações específicas atinentes a conflitos que possam existir entre vizinhos. Eu finalizo a nossa primeira parte da aula aqui. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Me coloco à disposição para dirimir eventuais dúvidas nas redes sociais. Forte abraço, Deus abençoe. Tamo junto, valeu!